Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e quero convidá-los para uma leitura no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 8, e o versículo número 5 até o verso número 13, que diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Meus amados, aqui está uma passagem grandemente conhecida de nós que somos crentes, que fala a respeito daquele centurião. Centurião era um comandante romano de um grupo de 100 soldados, ou uma centúria, daí o termo centurião. E esse homem, ele vem ter com Jesus e ele se apresenta rogando-lhe. Ele se aproxima de Jesus pedindo com rogos, não é? Insistindo, e diz: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus diz a ele: Eu irei e lhe darei saúde. Amados, a disposição de Jesus em ir à casa daquele homem e curar o seu criado, o seu servo, ela é maravilhosa. Mas o que nos impressiona nessa passagem, e impressionou até mesmo Jesus, é a resposta que ele recebe do centurião. Primeiro, nós precisamos entender que aquele centurião, ele creu em Jesus. Tanto que ele rogou-lhe, dizendo: Meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Quer dizer, ele não diria para Jesus o estado do seu criado, que estava paralítico e violentamente atormentado, se ele não cresce em Jesus. Ele cria. E nós também precisamos crer em Jesus.
Mas a resposta que este homem dá a Jesus, ela demonstra uma fé realmente grande, não no sentido de tamanho, mas de qualidade. Por quê? Porque quando ele responde a Jesus, primeiro ele demonstra humildade. Ele diz a ele, e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Observe, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Este homem, ele não era qualquer pessoa. Ele era um centurião. Ele era um comandante de uma centúria. Era um homem num cargo importante. Mas ele está dizendo para Jesus que ele não era digno de que Jesus fosse à casa dele. O que é isso? Isso é humildade. Aquele homem reconhece que ele era nada diante de Jesus. Aquele homem reconhece que a presença de Jesus, ela era de tamanha importância de que ele não era digno que Jesus fosse à sua casa. Não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Você sabe que a palavra humildade, ela vem de humus, que significa terra. Então, humildade é aquele sentimento que a pessoa reconhece a sua pequenez. Humildade é aquele sentimento, é aquela virtude que a pessoa reconhece a sua limitação. Humildade é aquela virtude que dá à pessoa a visão do que ela é realmente. Não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Meus amados, a Bíblia diz que Deus, ele habita com o humilde e o contrito de coração. Então, essa ideia de grandeza, de arrogância, essas frases de efeito, eu determino, eu profetizo, e eu não sei o que, e essas coisas aí, isso indica uma falsa humildade, uma humildade que não existe. A grande realidade é que o humilde, ele reconhece a sua limitação. Então esse homem, diante de Jesus, ele demonstra realmente reconhecer a sua pequenez. E ele diz, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Quer dizer, esse homem se aproxima de Jesus buscando uma bênção da parte do Senhor, mas ele não vem ancorado na sua posição, não é? Não. Jesus diz, eu irei e lhe darei saúde, mas ele diz, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. O homem, primeiro, ele reconhece a sua dependência. Quando nós chegamos diante de Deus, nós temos que reconhecer a nossa limitação, a nossa pequenez diante de um Deus tão grande, tão maravilhoso. Então a humildade é uma característica marcante na fé deste homem. A segunda coisa importante é a confiança na palavra de Jesus. Observe, ele diz assim,
Não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Observe, dize somente uma palavra e o meu criado sarará. O homem confiava na palavra de Jesus. Ele não era digno que Jesus entrasse na sua casa, segundo ele. Mas uma palavra de Jesus seria suficiente para que a cura, o milagre, a bênção alcançasse a sua vida. Observe, eu irei e lhe darei saúde. Não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Mas dize somente uma palavra, e o meu cunhado e o meu criado sarará. Observe que somente uma palavra, a confiança no poder da palavra de Jesus, ela é tamanha, e a certeza da bênção, da vitória, é também grande. E o meu criado sarará. Quando nós olhamos para o estado do seu criado, paralítico e violentamente atormentado, e nós olhamos para a convicção deste homem, e o meu criado sarará. A palavra e o meu criado sarará. Isso é confiança na palavra de Jesus. Para sermos abençoados, nós precisamos, além da humildade, nós precisamos de confiar na palavra, precisamos de confiar na palavra de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Jesus, ela tem poder. A Bíblia é a palavra de Deus. Então nós devemos ter a confiança que esse homem tem. Dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Observe que a sua fé, ela não é uma fé comum. A sua fé faz dele, com humildade, não aceitar que Jesus fosse à casa dele. Ele não era digno. Isso é humildade. Mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Isso é uma confiança na palavra de Jesus. Nós precisamos crer na palavra de Jesus. Se você deseja a bênção de Deus, porque precisar, você precisa. Eu preciso. Nós precisamos. Mas é importante confiarmos naquilo que Jesus falou, naquilo que está escrito, naquilo que está revelado. Então nós vemos aqui a humildade, nós vemos aqui a confiança, e nós percebemos agora o reconhecimento da autoridade de Jesus, que envolve submissão diante de Jesus. Observe, ele diz assim: diz uma palavra, somente uma palavra, e o meu criado sarará, pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Observe como é revelador isso que está escrito. Ele diz a Jesus, diz apenas uma palavra, e ele será curado, porque eu também sou homem sob autoridade. Ele estava dizendo, eu também sou um homem que obedeço ordens. E eu tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Eu digo a este, vai, e ele vai. Eu digo ao outro, vem, e ele vem.
e ao meu criado, faze isso, e ele o faz. Numa linguagem nossa, ele estava dizendo assim: tu tens autoridade, tu estás acima dessa enfermidade. Uma ordem, e essa enfermidade e essa opressão, ela vai embora, porque eu sei o que é a autoridade. Eu mesmo obedeço à autoridade. Eu mesmo recebi autoridade delegada sobre meus soldados e meu criado. Eu digo a um vai, ele vai, eu digo a esse vem, ele vem, e digo ao meu criado faz isso, ele faz. E o Senhor tem autoridade. Então, dize somente uma palavra, e o meu cunhado e o meu criado sarará. Observe, aqui é um reconhecimento de autoridade. Nós precisamos reconhecer o poder de Jesus sobre todas as enfermidades. Nós precisamos reconhecer a autoridade de Jesus sobre os problemas que estamos a enfrentar. Precisamos ser humildes, não temos capacidade, nem mesmo merecimento. Ele diz, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, eu não mereço nada. Mas dize somente uma palavra. Eu confio na tua palavra. Por quê? Porque eu também sou um homem sob autoridade. Eu estou debaixo de autoridade. Quando eu recebo uma ordem do meu superior, eu sinto que eu devo obedecer. E eu também tenho autoridade, e eu mando, e as pessoas me obedecem, que estão debaixo sob o meu comando. E essa enfermidade, esse problema na minha casa, no caso literalmente do meu criado, estão debaixo das tuas ordens. Então, disse somente uma palavra, e o meu criado sarará. Aleluia. Ele estava dizendo, eu sei que essa enfermidade vai obedecer ao teu comando. Eu sei que o Senhor tem poder. Eu entendo esse negócio de autoridade. Eu recebo ordem e dou ordem. E o Senhor, que está muito acima de mim, de tal maneira que eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado, essa enfermidade não é nada. Dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Observe a reação de Jesus. E maravilhou-se Jesus. Jesus maravilhou-se. Jesus ficou espantado. E ele olhou para aqueles que o estavam seguindo e disse assim, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Esse homem era romano, era gentil, não era judeu, não conhecia as Escrituras, não esperava os Messias, mas disse a Jesus, dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Jesus disse, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ele estava dizendo, nem mesmo aqui, que vocês são judeus, que deveriam crer em mim, nem mesmo aqui eu encontrei tamanha fé, uma fé desse porte, tanta fé assim. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque, e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Observe que a fé desse homem, ela consegue tirar de Jesus revelações escatológicas no final dos tempos. Olha, eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e vão se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Isso acontecerá no milênio.
Isso acontecerá na presença do Senhor na eternidade. Ora, Abraão, Isaque e Jacó eram pessoas que haviam crido nas Escrituras, crido no Messias. E Israel, os filhos do reino, seriam lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Observe que Jesus deixa bem claro que a fé, ela envolve reconhecimento da autoridade de Jesus. Os judeus não o reconheciam como Messias, não o reconheciam como vindo de Deus, salvo algumas exceções, a maioria nem cria nele. Mas, no entanto, esse homem, um gentil, reconhece. Eu sei o que é autoridade. Dize somente uma palavra e o meu criado sarará. E Jesus, ele é impulsionado a dizer à nação de Israel que aquele homem ali, a sua fé, dava testemunho da incredulidade do próprio povo judeu. Quando existe fé, a incredulidade ela fica mais exposta daqueles que não creem. É por isso, amados, que nós devemos crer. Jesus, ele maravilhou-se ouvindo isso. Era verdade o que aquele centurião havia dito. Era verdade. Jesus realmente tem poder. Jesus, ele realmente, aquele centurião, ele não era digno mesmo de que Jesus fosse à sua casa. Jesus disse que ia por misericórdia, porque Jesus é muito misericordioso. Aquele homem havia se humilhado. Aquele homem estava confiante na palavra de Jesus, por quê? Porque via em Jesus uma autoridade. Mais do que isso, uma suprema autoridade. Porque o seu criado estava paralítico e violentamente atormentado. E, no entanto, ele diz a Jesus: dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Aleluia! A enfermidade irá embora e o demônio que o atormenta também. E o Senhor não precisa ir. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Agora, tu tens autoridade. Eu sou homem debaixo de autoridade, eu obedeço ordens. Eu sei o que é uma ordem. Dê uma ordem, porque tu tens poder. Poder e autoridade. Ele estava dizendo, tu tens poder sobre os demônios, sobre as enfermidades. Eu, que sou limitado, digo àquele que está debaixo da minha autoridade, faz isto, ele faz. Vem, ele vem. Vai, ele vai. O Senhor é muito mais do que eu. Então, dize somente uma palavra. O meu criado sarará. Apenas uma palavra. Que confiança. Quantos que não diriam, vamos agora na minha casa. Vamos, pelo amor de Deus e tal. Ele disse, não, eu não sou digno. Isso é fé. Você pode glorificar o nome do Senhor? Isso é fé. Alguns, muitos, eles querem que se ore por documentos, se ore por roupa. Não é verdade? Muitos atribuem poder a copo com água e etc. Mas isso não é fé, isso é superstição. Esse homem disse, não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Não sou digno. Mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Porque eu sou homem sob autoridade. Ele estava dizendo, aquela enfermidade e aquele demônio, eles têm que receber uma ordem para ir embora. E essa ordem o Senhor pode dar. Uma palavra, uma ordem. E o meu criado sarará.
Jesus se admira. Jesus se vale dessa oportunidade e anuncia, lança em rosto de Israel a sua incredulidade e fala do futuro, quando todos aqueles que crerem irão se reunir com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os fiéis do Antigo Testamento e os fiéis depois da cruz do Calvário. E os incrédulos serão lançados fora. Depois dessa palavra escatológica, Jesus olha para o centurião e diz assim: vai, e como creste, te seja feito. Aleluia. Você viu? Vai. E como creste, te seja feito. E como é que ele creu? Diz uma palavra, e o meu criado sarará. O verso diz: e naquela mesma hora o seu criado sarou. Você está vendo? E naquela mesma hora o seu criado sarou. Sem campanha, né? Me perdoe aqui o esclarecimento. Sem campanha, na mesma hora o seu criado sarou. Aleluia! Na mesma hora. A enfermidade olhou para o demônio e disse: ele creu na autoridade dele, vamos embora. Na mesma hora o seu criado sarou. Esse é o Deus que nós servimos. Então nessa noite, creia na palavra do Senhor. Qual é o teu problema? Reconheça a tua limitação. Você não pode resolver esse problema sozinho. Não vai adiantar. Mas tem uma coisa. Você confia na palavra de Deus. Você confia na palavra de Jesus. Por quê? Porque ele tem autoridade. Jesus é maior do que o teu problema. Maior é o que está conosco do que aqueles que estão lá fora. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Jesus tem todo o poder. O diabo tem força. Jesus tem todo o poder. Ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Esse é o Deus que nós servimos. Então, quando você chegar diante de Deus para buscar ajuda, para buscar socorro, chegue humildemente. Diz que o centurião chegou rogando-lhe. Não é o nome do centurião. Ele não diz: eu sou o fulano. Não. Ele roga e diz: meu criado está em casa, paralítico e violentamente atormentado. Recebe de Jesus a palavra: eu irei e lhe darei saúde. Uma bênção. Já pensou ser visitado por Jesus? Mas ele diz: não, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Certamente ele pensou nas suas limitações, nos seus erros, nos seus pecados. Mas diz uma palavra e o meu criado sarará. Porque eu também sou homem sob autoridade. Vê que interessante, ele não diz assim: eu também mando. Diz uma palavra porque eu também mando. Ele disse: não, eu também sou homem sob autoridade. Eu obedeço. E tem pessoas que me obedecem. E o Senhor é uma autoridade máxima. Somente uma palavra e o meu criado sarará. Como Jesus conhece os corações, ele fica maravilhado. Maravilhou-se Jesus. E disse: olha, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Eu vou dizer algo para vocês aqui, ó. Virão os gentios de longe e vão participar dessa grande ceia no reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó, os grandes que vocês conhecem aqui da nação.
e vocês serão lançados fora. Aí olhou para ele e disse, vai, e como creste, te seja feito. Aleluia. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. O tormento foi embora, a enfermidade se foi, e quando ele voltou, o seu criado estava pronto para receber as suas ordens, porque aquela enfermidade, aquele demônio que atormentava, recebeu a ordem de Jesus para se retirarem da casa daquele homem. Quem sabe nesta noite Jesus quer fazer uma obra na tua casa, no seio da tua família. Você já se humilhou? Você já creu na palavra de Jesus? Você já pensou que Jesus é maior do que esse problema aí? Você lembra como todos ficaram com medo do gigante Golias? A partir de Saul, todo o resto. E você lembra o que Davi disse? Ele falou, quem é esse circunciso aí? Para afrontar o exército do Deus vivo. Davi cresceu diante dele, mas cresceu em Deus. E disse a ele, hoje se saberá que há Deus em Israel. Como que dizendo, você afrontou a nação errada. Você afrontou a nação que pertence ao Deus de Israel. E o que Deus fez? O gigante tombou. Davi creu em Deus. Creia em Deus. Creia na palavra do Senhor. Creia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tanto a vara quanto o cajado, tudo se resume no poder da palavra de Deus, de dirigir, de corrigir, de proteger, e Deus te dará vitória. Amém? Meus amados, eu estou encerrando e graças a Deus que nós conseguimos concluir sem muito problema de conexão. Guarde essa palavra no teu coração e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ela seja com cada um dos irmãos. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Amém.